Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Curtindo o frio? Tá gostoso, não tá? Teve neve aqui em North London? Teve, lá em casa teve, viu? Lá, além do rio, como diríamos, teve uma neve boa, acordamos sentindo no White Christmas. Mas, sério, teve até aquele trânsito de neve, todo mundo andando devagarzinho, atrás do outro, mas é claro que quando deu umas 4 da tarde já não tinha mais nada, né? Mas é bonito ver, né? É bonito ver. Bendito seja Deus. Vamos, irmãos, abrir nossas Bíblias no livro do profeta Miqueias, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 2 ao verso 5, a parte A. Miqueias é um bom desafio para aqueles que não leem os profetas achá-lo na Bíblia. Se demorar é porque pertinho de Naum aqui o Eduardo está cantando a bola. Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Faça isso, faça uma resolution esse ano de decorar todos os livros da Bíblia. A sequência, vai ser bom, com certeza. Miqueias capítulo 5. Deixe sua Bíblia aberta, encontraram? Entrou? Verso 2. Diz assim: mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso, os israelitas serão abandonados, até que aquela que está em trabalho de parto dê a luz. Então, o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas, e ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus, e eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra, e ele será a sua paz. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor. Como já aqui falamos, pela liberdade que temos, estamos juntos para poder meditar na sua palavra, louvar o seu nome, como já fizemos. Então agora, Senhor, abre as nossas mentes e coração, a nossa atenção. Vem, Santo Espírito, com discernimento sobre cada coração e ajuda-nos a ouvir da tua palavra, a reter a tua palavra e aplicar a tua palavra em nossas vidas, para a tua glória e para o nosso crescimento como discípulos do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu tenho falado sobre os benefícios das imagens e da liberdade que todos nós temos no mundo livre. O Guilherme deixou com você a imagem aí? Pode soltar, tá lá, né? Essa aí é uma delas, que eu acho que todo mundo, quando chega essa época do ano, começa a pensar, desde os presépios, naquela cena que nós não sabemos bem como foi. Inúmeros artistas tentaram fazer com que aquele momento ali em Belém fosse colocado num papel, numa tela, mas é algo que a gente não tem ideia. A gente pensa nos animais, a gente pensa talvez o burro, talvez uma ovelha, né? Que bicho tem no teu presépio imaginário? Você já parou para pensar nisso? Quais são os animais que o seu presépio imaginário, quando você pensa em Belém, você carrega? Quem é que está lá? Você vê os magos, você vê os pastores. Hein? No ano passado, na minha série de Natal, eu tentei deixar bem claro que os magos vieram só bem depois e não na noite. Mas alguns carregam a imagem dos magos chegando ali em Belém, quando a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz sobre os pastores que chegaram, não dos magos. Os magos chegam depois. Mas nós carregamos essas imagens. O que a arqueologia e a história nos mostra é que, naquela época em Belém, quando o estábulo era usado numa casa, os animais ficavam embaixo e a família ficava em cima. Para quê? Porque os animais estando embaixo geravam calor.
e aqueciam o pessoal que estivesse em cima. Então, nada mais óbvio que imaginar que talvez José, ali vendo a situação, estivesse no andar de cima. Talvez ali pegou sim a sua manjedoura que alimentava animais e levou para o andar de cima, porque eu que sou pai e você que é pai, você não deixaria, é óbvio, ali os animais ali do seu lado do seu filho no momento desse. Nós não sabemos exatamente o que acontece. O que nós sabemos sim é que foi numa manjedoura, o que nós sabemos sim é que foi em Belém da Judéia, o que nós sabemos sim é que foi de uma maneira singela, simples, nada a ver com um rei, nada a ver com um rei, tudo a ver com o mais dos pobres, que não tinha no sistema de saúde da época para ajudar, não tinha nada, foi ter que arrumar um lugar para nascer. Essa é a imagem que a gente carrega, cada um carrega de uma forma de Belém. Entretanto, Belém, irmãos e irmãs, entrou nesse cenário, entrou nessa composição, foi prenunciada cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus. Belém foi colocada como o lugar, o cenário de onde viria Jesus por esse profeta chamado Miqueias. O nome Miqueias significa quem é como o Senhor, é uma pergunta. E ele é um profeta que pouco se sabe sobre ele. Nós sabemos que ele fala sim de calamidade e esperança. Nós sabemos que ele é um profeta que operou profeticamente na mesma época, para você ter uma ideia, que o profeta Isaías. Mesma época que Isaías profetizava de um lado, Miqueias profetizava de outro. Nós sabemos também que Miqueias, ele tinha uma voz que julgava, que deixava claro que algo ruim aconteceria, mas que ao mesmo tempo esperança, renovo, a atuação de Deus também se manifestaria. E esse profeta coloca Belém, então, como eu posso dizer, embaixo do spotlight. Solta o mapa aí, João. Para quem não sabe onde está Belém, olha lá a flechinha, tá vendo? Mar Morto do lado direito, Jerusalém um pouco acima, você está vendo à esquerda que é a Judéia, é o território, só para você ter uma ideia, olha lá, Galileia, lá em cima, aquele outro azulzinho, a distância de onde Jesus nasce em Belém, mas depois trabalha no seu ministério mais forte, lá no norte de Israel. E aí quando Miqueias põe então Belém embaixo desse spotlight, ele não só anuncia a geografia, essa que você está vendo aí, mas ele anuncia também quem viria. E isso é muito importante. É importante porque o ministério profético nosso, o ministério profético da Bíblia, que nós acreditamos, ele é um dos grandes diferenciais da nossa fé, para com fé de qualquer outra religião que você queira estudar e observar e ouvir a respeito. Sabe por quê? Porque na nossa fé, na nossa crença bíblica, nós temos profetas que anunciam, eles dão uma promessa. Eles falam, olha, vai acontecer isso. Depois de um tempo, a promessa se materializa, se evidencia. E depois da manifestação da promessa, qualquer pessoa que queira tem chance de experimentar a promessa. Então Miqueias anuncia, olha, vai vir, número 1, um lugar geográfico. Número 2, desse lugar geográfico nasce alguém com características X, Y, Z, nós vamos vê-las daqui a pouco. E esse Senhor que nasce lá está disponível para quem quiser acessar. Então esse é um diferencial que você tem que manter na sua mente. Porque as pessoas costumam chegar até nós, às vezes, e dizer assim, não, mas eu acredito no profeta tal. E quando você vai analisar o profeta tal, seja ele oriental, seja ele da Ásia Menor, seja ele do mundo árabe, seja ele qual profeta for, você vai reparar algo muito comum em toda a revelação religiosa
que acontece no mundo. É assim, geralmente alguém chegou e falou, eu vi tudo, eu conheço tudo, me sigam. Você não tem essa linha de alguém, de um começo, de um meio e de um fim. Tem alguém que chega e fala, eu sei a verdade. Eu sei a verdade. E a Bíblia, ao contrário disso, não, ela dá um começo, ela dá um pano de fundo, ela mostra um Deus criador, ela mostra um povo, primeiro na teoria, chamado Israel, que só vira povo e nação em 1948, tem uma linha, e para quem ainda não estiver satisfeito com a linha, mas tiver coragem para abrir o coração, Deus vai lá e entra, e quando entra, a pessoa falou, opa, é verdade, né? É verdade, essa é uma diferenciação. Então, você não pode deixar de ler os livros proféticos, e quando lê os livros proféticos, lembra disso, promessa, manifestação e experiência. E aqui, Miqueias, como disse, começa então com a sua primeira afirmação no verso 2, olha comigo, dizendo, tu Belém, Efrata. Efrata era a região, Belém, então situava-se na região chamada Efrata, ou chamada posteriormente Belém da Judéia. Ele dá uma localização, ele dá uma origem, dizendo que neste local que foi escolhido, viria aquele, olha o que o texto diz, virá para ti aquele que será o governante sobre Israel, e suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. É como se Miqueias aqui estivesse dizendo, olha, esse que virá, não terá, olha que coisa chocante, não terá sua origem no dia que nascer. Ele nascerá, mas o seu nascimento não é o início. O seu nascimento é só uma manifestação carnal, porque a sua origem está em tempos distantes. Agora eu volto a dizer para vocês, nós estamos falando aqui de 2.700 anos atrás. E Miqueias está dizendo, há 2.700 anos atrás, apesar dele vir 700 anos daqui a 700 anos, quando ele chegar, na verdade ele já era. E para entender isso, você precisa no mínimo lembrar ali de João capítulo 1, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, ele estava com Deus. Quando Deus então cria, quando Deus então faz, Jesus já está com ele, Deus já está com ele. O que acontece aqui na manifestação carnal é a encarnação. É isso que a gente não entende bem direito, e guarde as suas perguntas para Deus. Porque maluco é quem quer explicar com todas as causas e efeitos a trindade. Aí a gente não alcança isso, gente, a gente não alcança. O que a gente entende é que tem um Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, mas como se processa essa equação de um Jesus que está na cruz, ao mesmo tempo que ele está morrendo, ele está dizendo Eloi, Eloi, lama sabachthani, ele está falando com Deus, mas se ele é um, ele está falando com ele mesmo, logo ele não é um, ele é mais de um, porque tem Deus Pai, tem Deus Filho, tem Deus Espírito, é uma salada danada. Mas o que nós sabemos é que sim, ele estava com Deus, ele é Deus, e ele se manifesta. Primeiro ponto é esse, o profeta está dizendo antes de João também, só para você lembrar tudo isso. Ele vem de uma origem distante. Segunda declaração que ele faz, no verso 3, ele diz que os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto dê a sua luz. Ele está falando sobre um período de expectativas, ele está falando sobre um período de solidão, ele está falando sobre um período de espera, que antes de vir essa manifestação, teria ainda um gap, teria ainda um silêncio. E quando nós, Edu aqui, sabe, nós temos feito isso aqui, né, na nossa escola bíblica, estudamos o período interbíblico, nada mais é que esse buraco na história. A sua página ali, para quem não sabe o que eu estou falando, a sua página entre Malaquias e Mateus, aquela página tem mais de 300 anos de silêncio. E o povo aguardando, e o povo esperando. Alguns com certeza já sem nenhuma esperança.
Enquanto outros mantiveram a sua esperança, como nós temos ali aquele relato lindo de quando Simeão no templo vê Jesus, ele fala: Senhor, agora só pode me levar, porque os meus olhos viram. Ele esperava. Então o que está fazendo Miqueias aqui é dizer, sim, vai ter ainda, apesar da promessa estar identificando a geografia, apesar da promessa estar identificando que ele será o governo, ainda há um prazo, há um tempo para acontecer a manifestação dele. No verso 4 ele dá mais características sobre ele, ele diz assim, que ele estabelecerá e pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. Miqueias disse que esse então que é governo, esse então que nasce em Belém, esse então que vem, mas que vem na hora certa, ele vem com o cajado na mão. Ele vem para guiar. E usa essa figura bem específica do pastor que cuida da ovelha, do bom pastor, como diríamos assim na linguagem neotestamentária. Esse pastor que vem para pegar uma ovelha e dizer: ovelha, eu falo para você aonde é para você ir, não o contrário. Ovelha, eu que te dirijo, não é você que acorda de manhã e diz assim: o sol está quente, eu não quero ir pastar, deixe-me aqui dormindo. Você conhece alguma ovelha que faz isso? Deixa eu me apresentar aqui. Prazer, meu nome é André. Se ele é pastor e ele deixa claro então que ele vem para pastorear, para cuidar, ele já está colocando aqui uma hierarquia muito legal. E singela, não é? Não é singela? Quando um momento da nossa vida, minha e da Cecília, a gente estava fazendo uma escavação arqueológica da cidade de Ai, lá em Israel. Josué capítulo 8, leia essa história, você vai gostar. E foi muito legal, um calor danado, gente suado, desesperado por água. Esse dia da escavação foi o dia da minha vida inteira que eu passei mais sede em toda a minha história. Foi uma experiência assim dramática. Eu nunca havia passado sede. Mas sede mesmo, sabe? De você ficar fraco, de você perder a força, de você ficar com dor de cabeça e não ter água. Acabou a água de todo mundo e tinha que esperar voltar. Porque lá a escavação era no meio do nada. E de repente a gente está lá escavando, né? Arrancando pedra, né? Tentando achamos pote, achamos uma parede. Negócio fantástico. Daqui a pouco passa assim um rebanho de ovelhas. Que é um rebanho de ovelhas? Será que fala? Não, deve ser outro nome, né? Alguém sabe o coletivo de ovelha? Eu não. Bom, passaram assim as muitas ovelhas e um pastor. Foi uma cena de filme. Sabe, eram vários, devia ter umas 30, 40 ovelhas. E elas quietinhas. A gente ali trabalhando, um contingente grande de gente, e elas foram passando do lado, e aquele momento parou tudo, sabe? E vem aquela figura, um pedaço de pau na mão, andando, menino. Você anda pelo deserto da Judéia, você vê ali menino de 13 anos, 14 anos, sozinho no meio do nada, com umas 20, 30 ovelhas ali. O dia inteiro ali, ó, tentar achar um lugar para essas ovelhas comer no meio do deserto. E onde a gente estava era um lugar extremamente árido. Eles estavam passando mesmo. Mas aquela cena, sabe, delas andando, elas subindo, era mais ou menos uma subidinha, elas subindo, nunca mais saiu da minha mente, essa visão que até então, como Belém, eu fabricava na cabeça, mas a partir daquele dia, veio uma imagem que era minha, as ovelhas passando do meu lado, o cheiro delas bem forte, o menino passando, todo surrupiado, mas era ele que dirigia. E essa ideia de que, olha, sou eu então que sigo, o bom pastor que é Cristo, nunca mais saiu da minha mente. Essa constatação de que ovelha segue, ovelha não manda. Tolo é quem pensa que pode mandar no Senhor Jesus, o bom pastor, porque se sente o queridinho do papai. Nós somos filhos do rei, mas não seja maluco. Saiu até um livro uma época falando disso, né? Como um filho de rei.
A galera ali se sentia todo poderoso. Agora eu vou arrepiar. Porque agora, aí começa aquele tipo de linguagem, né? Agora papai lá no céu vai cuidar. Ele é seu pai, ele é meu pai, ele é o nosso pai celestial, ele é. Mas ele é rei dos reis, senhor dos senhores. Ele faz conforme o querer dele. E se ele não quiser fazer, você pode fazer o que você quiser. Se ele achar que não, é não. Se ele achar que sim, é sim. Se ele achar que espere e volta outra hora, espere e volta outra hora. Deus é Deus. Agora o que nós temos que entender é que desde o início, quando a imagem de Jesus é anunciada na geografia, no poder de governo, é anunciado também a singeleza da sua liderança. É um pastor de ovelhas. E que se vem isso antes dele, tem que começar a chamar minha atenção. Então, nesse quadro, eu sou ovelha. Sou eu que sigo. No verso 5, você vai ver a última declaração de Miqueias, que diz: ele será a sua paz. Esse governo de poder, de geografia estabelecida, esse governo que vai chegar na hora certa, no momento certo, ele é pastor e ele gera paz, ele cala o interior. Ele faz todo mundo repousar em paz, porque sem paz, meu irmão e minha irmã, você sabe disso, você pode ter todo o dinheiro do mundo, sem paz não dá. Sem paz não dá, sem paz é um inferno. Um dia um empresário chegou para mim e falou para mim assim: olha, eu queria ter você aqui perto de mim. Eu tinha 17 anos de idade. Eu queria você aqui perto de mim porque eu volto do trabalho com a cabeça tão infernada, fico naquele negócio fica na minha cabeça, não sai da minha cabeça, é problema. Eu preciso de alguém para me dar paz. Você vai estar aqui, a gente vai conversar. Eu nunca me esqueci desse momento da minha vida. Porque sem paz, o cara era rico, o cara tinha dinheiro, o cara tinha uma casa maravilhosa, num local fantástico. Mas não gozava da plena paz. Se dinheiro trouxesse paz, todo milionário seria o cara mais pacífico da terra, e não é assim. Se o dinheiro trouxesse paz, toda pessoa famosa que alcançou a sua riqueza, os seus sonhos, seria aquela pessoa tranquila, encontrou a sua paz na sua vida, no seu lar, no seu casamento, mas também geralmente não é assim. Parece que quanto mais dinheiro, mais inferno. Por isso que a Bíblia nos diz, é melhor o pouco com paz do que o muito com desgraça. Porque muito dinheiro não é sinônimo de paz. Não é sinônimo de paz. A promessa de Miqueias, aqui a profecia de Miqueias é: ele será a sua paz. Ele governa, ele pastoreia, ele vem na hora certa e ele gera paz no coração. Irmãos, esse é o texto de Miqueias. A gente podia parar por aqui, falar legal, estudo bíblico, entendemos o que aconteceu, mas eu vejo um pouquinho mais nele. Eu vejo um paralelo nessa profecia que tem muito a ver com o nosso relacionamento com o Senhor. E eu vou trazer esse paralelo para você. Todos nós tivemos um encontro geográfico com Deus. Onde foi que você se encontrou com Deus pela primeira vez? Onde foi que você sentiu a presença de Deus e falou: não, aquele dia é um dos marcos da minha vida? Para quem nasce em lar cristão, às vezes é difícil detectar esse dia, porque você cresceu já naquele ambiente, né? Estava aqui com a Camila agora, dançando, cantando, quando eu fiquei imaginando, puxa, o que ela vai lembrar disso quando ela crescer? Eu sei que eu não vou esquecer jamais a carinha dela me olhando. O que será que ela vai lembrar do ambiente que ela cresceu, da fé que ela recebeu, do pai e da mãe que ela teve, da fé que ela viu na gente? O que será que ela vai lembrar disso? Vai ter um dia, claro, que ela a ficha vai cair por completo e ela e o André vão falar: a gente quer Deus. Isso que a Elaine orou aqui, que nós oramos juntos. Todo mundo tem uma geografia, todo mundo tem um momento, alguns em Londres, outros no Brasil, outros em outro país, um lugar que você lembra como um marco. Foi a partir daquele momento
que eu entendi que Deus é Deus e que eu sou pecador. Esse é o encontro que eu quero dizer. Você sentiu a necessidade. E a partir dessa geografia, nós começamos a entender o que então? As origens desse Deus. Por isso que Jesus deixa bem claro para os seus discípulos, você faça discípulos, você os batize e depois você os ensine. Primeiro, alguém deseja imitar, depois ele confessa e depois ele aprende. Aprende quando e quanto tempo? Pelo resto da vida. Então o que está acontecendo aqui nesse paralelo é que assim como o Messias vem numa localização geográfica e acontece esse nascimento, esse início, nós também temos um lugar geográfico onde nós nascemos, onde nós tivemos esse encontro com Deus. Depois, em outras palavras, que veio esse encontro, o que acontece é que a separação do ser humano com Deus se acaba, certo? Se acaba. Você não vira um ser espiritual do dia para a noite? É um processo, todo mundo sabe disso. Mas a separação acaba. Aquele bloqueio que me separa de Deus. Sabe, que é o salário do pecado quando ele não foi resgatado. Quando o sangue de Jesus não foi aspergido. Tem uma separação dramática. E essa separação ninguém atravessa ela sem o sangue de Jesus. E depois, então, acaba a expectativa, às vezes é uma expectativa que você nem sabe que é. Muita gente que detecta e olha para trás, como foi seu encontro com Deus, fala, olha, eu tinha uma sede, eu tinha um buraco. Outros nem conseguem nem lembrar o que tinha. Tinha talvez um vazio, uma falta de significado. Tinha uma vida na mesmice. Cada um tem sua história. Mas assim como o profeta deixou claro que ele tem uma origem, um nascimento, e depois essa expectativa se termina e nós entramos na família, assim acontece na nossa vida espiritual. Depois daí, o que acontece? Nós começamos então a nos relacionar com quem? Com o governo? Você chega até Deus e fala, não, agora eu quero o teu governo. Não, é o pastor. É o pastor das nossas almas. A nossa conversão parece que vem com a gente com uma conexão com o Evangelho de João, com o Evangelho que fala sobre essas coisas espirituais de Jesus. Esse Jesus que está à porta, esse Jesus que se nós andarmos nele, como Davi aqui nos disse, estaremos então nele, tenhamos paz. Esse Jesus que se obedecemos às suas palavras, nos tornamos seus discípulos, e se não assim o fizermos, não seremos nunca seus discípulos. Nós começamos a nos relacionar com o pastor, nós começamos a viver com significado, e essa é uma manifestação já falada por Miqueias. E depois disso, ou consequentemente, ou junto com isso, a paz começa a aumentar. Não é verdade? A paz começa a aumentar. E a gente continua tendo problema, a gente continua enfrentando aflições, nós continuamos com lutas, mas ao mesmo tempo a paz está lá, presente, serena. Ninguém arranca mais essa paz. Por isso que o salmista disse, que se estivermos com Deus, nós não temeremos as más notícias. Em outras palavras, as más notícias vão chegar, mas existe um novo equilíbrio. E esse equilíbrio vem da paz do Senhor dentro da gente. As circunstâncias podem desabar tudo. E a gente continua vendo malucos de Deus dizendo, eu sei que meu Redentor vive e Ele se levantará ao meu favor. Porque é só maluco para dizer isso quando tudo está mal. Mas santa maluquice. Não quero perdê-la nunca. Esse é o paralelo. Mas infelizmente, mesmo sendo um paralelo, mesmo existindo um paralelo de o lugar da geografia que você encontrou Deus, esse entrada na família, esse reconhecer do pastor Jesus, da paz que o mundo não pode dar, tem também a possibilidade, perigo, de decidirmos sermos os nossos mesmos pastores, sermos eu ser o meu pastor, você se tornar pastor da sua própria alma.
O perigo que existe é de nós começarmos a legislar a nossa própria vida. De não, eu recebi, eu entendi, eu percebi, mas na hora do vamos ver, é a minha legislação e não a de Deus. E nessa hora, o que acontece? A gente pega o pastor, volta lá para a imagem da ovelhinha e fala: pastor, hoje eu não vou. Pastor Jesus, não quero te seguir. Mas é assim, não estou afim. E aí começa aquele mundaréu de desculpas que nada mais são do que a voz de Satanás ou a voz da tua carne ou da minha carne. Não tem um meio termo aí não. Todas as vezes que eu decido legislar, que eu decido, não, eu sei que o caminho é A, mas eu vou fazer B, eu estou me tornando pastor de mim mesmo. E todas as vezes que eu estou fazendo isso, eu estou pegando essa característica, anunciada por Miqueias 700 anos antes do pastor nascer. Eu estou falando, não me interessa. E isso que eu queria deixar bem claro no nosso coração hoje. Quando nós rejeitamos o cajado do Senhor, é como se estivéssemos dizendo, isso não nos interessa mais. Não importa se é um item, 2 itens, 3 itens, não importa, porque cristianismo é de cabeça. Ou você entra e se molha inteiro, ou você está se enganando. E segundo a palavra de Deus, esses que se enganam, que vivem nesse estado de mornidão, vão ser vomitados da presença de Deus. Tanta gente que pensa em Belém, que pensa no presépio, que monta o presépio em casa, que vibra com as bolas, com o Natal, com tudo isso que é legal. Jesus vai falar, meu filho, eu não te conheço, aparte-se de mim, afasta-se de mim. Mas Senhor, nada, meu, tchau. E isso é duro de imaginar, é duro de conceber. Se eu então não sigo esse pastor, se eu então não deixo ele ser meu guia, minha direção, automaticamente existe um sintoma, e o sintoma é a ausência de paz. E isso eu também queria te perguntar nessa noite, como anda a sua paz? Como anda a paz que excede o entendimento humano na sua existência? Como anda a paz naquilo que você faz, naquilo que você vive? Como anda a paz dentro de casa? Quando anda a paz nos relacionamentos? Como anda a paz nos teus sonhos? Às vezes ninguém consegue mais sonhar pela ausência de paz, é só inferno. Se tem ausência de paz, se não tem paz, é porque o príncipe da paz não está lá. E o equívoco é, mas eu conheceu, mas se não obedecer o bom pastor não vai colocar a goela abaixo, você não tenha dúvida disso. Esse pastor é gentil. Esse pastor respeita o livre-arbítrio. Esse pastor, quando a gente está de mal me quer, bem me quer, ele fica ali, aguardando a consciência vir. E aí a gente vai, com a cabeça baixa, dizendo, tem misericórdia de mim, Sar Shalom, príncipe da paz, tem misericórdia de mim. Essa noite, irmãos e irmãs, dessa segunda mensagem sobre Natal, eu queria te convidar a olhar para Miqueias e te convidar a voltar para Belém. Não a Belém, como já disse, da natividade, do nascimento, mas a Belém anunciada pelo profeta. Eu quero te convidar em nome de Jesus a lembrar do seu encontro. Faz esse exercício. Lembra do dia do seu encontro. Lembra do dia quando ficou claro, esse é Deus e eu sou pecador, eu preciso dele. Traz isso para a sua memória, não deixe esse dia se perder da sua vida. Não deixa ficar um acontecimento que não vale a pena ser celebrado. Segundo, porque ele vive, reafirme mais uma vez o seu novo nascimento, porque ele nasceu. Porque a promessa foi cumprida, reafirme uma vez mais nesse dezembro. Eu também nasci de novo.
Eu também estou em processo de transformação devido ao meu novo nascimento. Eu não nasci e desde que nasci continuo no mesmo nível. Não, eu cresço com o Senhor. Terceiro, analise e pergunte para você aquela pergunta que só você pode responder. Você tem seguido o pastor Jesus ou tem falado para ele, me siga e venha para onde eu quiser ir? Você tem sido ovelha ou está com síndrome de pastor? Você tem sido aquela que segue o cajado dele e fala, mestre, me leve para as águas de descanso, refrigera minha alma, mas não me deixe querer conduzir, porque eu não tenho capacidade para isso. Nesse dezembro, volte para Belém. Volte para esse anúncio, ele será o pastor. E por último, cheque a sua paz. Se tem ausência de paz, é porque o príncipe dela pode estar distante. Cheque se a paz está em todas as áreas, em todos os níveis. A paz que gera alegria, motivação, e também coragem para enfrentar o dia mau. Que assim seja. Vamos ficar de pé e orarmos a Deus. Esse momento é teu e de Deus. Esse momento é para que você olhe para Ele e peça para Ele te ajudar a voltar para Belém, para esses princípios de Belém. Senhor Jesus, aqui estamos e continuamos na Tua doce presença. E nós queremos te suplicar que neste mês de dezembro, quando temos refletido sobre o Natal, nós lembramos a semana passada, Senhor, do teu amor, do amor que fez o Filho, seu primogênito, ser enviado ao mundo. A história de Natal que começa com a manifestação e declaração maior do seu amor. E hoje, Deus, quando pensamos em Miqueias, quando pensamos nos teus conhecimentos, Senhor, na sua mente que é tão profunda, na tua promessa que se cumpriu, nós queremos olhar mais uma vez para essas características, para essas definições do príncipe da paz, Jesus, e te clamar, Senhor, ajuda-nos a sermos somente ovelhas, porque tudo que nos resta e tudo que temos que fazer é sermos ovelhas e jamais desejarmos pastorearmos a nós próprios, a nós mesmos. Senhor, em nome de Jesus, vem, Senhor, neste dezembro, e com a tua paz sendo renovada em nós, faz-nos ter coragem para olhar para tudo aquilo que vem acontecendo conosco, tudo aquilo que possa roubar a nossa paz, tudo aquilo que consegue roubar a nossa paz, e dá-nos força, Senhor, para deixar a paz do Senhor invadir todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Senhor, ajuda-nos a lembrar nessa semana das nossas primeiras experiências, da geografia, de quando Deus entrou no nosso coração, de quando fomos tocados por Ele, e ajuda-nos a celebrar, Senhor, o nosso novo nascimento, o nosso encontro contigo. Deus vai nos preparando mais e mais para o Natal com significado. Faz-nos, Senhor, viver mais na dimensão do sagrado, que cultua aquilo que tem valor. Pai, eu oro por qualquer um que aqui esteja esta noite, esteja com ausência de paz, em nome de Jesus. Visite, Espírito de Deus, e deixa bem claro que o príncipe da paz, Jesus, está pronto para ministrar paz para todo aquele que quiser mais uma vez renovar os seus votos, os seus desejos, dizendo: Senhor Jesus, sou eu que te sigo e é o Senhor quem manda. Dá coragem para cada um de nós, Senhor, viver essa oração, não somente fazer essa oração, mas viver como ovelha do Senhor, para a glória de Jesus. Faz isso, Senhor, para que nosso Natal seja ainda com mais significado, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Dá um abraço bem forte quem está do seu lado e diga assim: seja ovelha, seja ovelha.
Nesse dezembro, seja ovelha sempre, para a glória de Jesus. Aleluia, irmãos. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.